Primeira Epístola de João, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Só até aí. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, em temor e reverência. Sabemos que não somos nada e não temos nada, e que precisamos sempre do Teu Espírito para todas as coisas, para entender a Tua palavra, para praticar a Tua palavra, para viver a vida cristã nessa terra. O Senhor diz na parábola da videira, que o Senhor é a videira e nós somos os ramos, e como o ramo de si mesmo não pode dar fruto sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Mais uma vez fala conosco, quebranta os nossos corações, por intermédio da sua palavra e com a direção e o poder do Espírito Santo. Senhor, nós precisamos desesperadamente do poder do Senhor sobre nós. Um mundo que se desmorona à nossa volta, em um mundo onde nós vemos a cada dia mais a iniquidade avançar em níveis catastróficos, nós oramos nessa manhã para que o Senhor nos dê amor. Nós oramos nessa manhã para que o Senhor se compadeça de nós e tenha misericórdia de nós e aplique a Tua palavra às nossas mentes e corações. Nós sermos cristãos verdadeiros nessa terra. É o nosso desejo e oração. Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24, ele nos faz graves alertas sobre os sinais que antecederiam a sua vinda, os sinais que aconteceriam antes dele voltar, e a consumação dos séculos. Ele fala desses sinais que mostrariam os sinais que antecederiam antes dele vir, e os sinais que representariam o final dos séculos, a consumação dos séculos. E dentre esses sinais ele aponta para as guerras, aponta para os rumores de guerras, aponta para fomes, terremotos, e que os cristãos também seriam odiados. Surgiriam muitos falsos profetas. E um dos graves sinais que Jesus faz em Mateus capítulo 24 está no verso 12. Ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Um dos grandes sinais que apresentam a volta de Cristo, que Jesus faz o grave alerta aqui, não são guerras, rumores de guerras. Não são os terremotos, a fome. Os falsos profetas surgiram. Se você analisar na história, isso você vê na história, em determinados pontos da história, essas questões sempre existiram. Só que quando nós falamos do amor de quase todos se esfriando, isso é algo que é aterrorizante nós vemos na sociedade hoje em dia. Você liga o noticiário, você convive com as pessoas na rua. É comum hoje, quando você vai num restaurante, uma família está sentada e antes de receber a comida, você tem o pai, a mãe e 2 filhos. Ao invés deles estarem ali conversando uns com os outros, desfrutando e exercendo amor uns para com os outros, eles estão com seus aparelhos de celulares voltados para suas vidas individuais, virtuais, interessados naquilo que a internet tem para expor para eles. Isso está se tornando cada vez mais comum. O ser humano hoje tem preferido ficar atrás de um computador, conversar atrás de um computador, do que ter contato com outro ser humano. Exercer amor, abraçar, amar, demonstrar carinho. Isso está se tornando cada vez mais superficial na nossa sociedade. E se engana quem pensa esses outros grandes sinais, quando deixa de analisar que esse
talvez seja o sinal mais grave que Jesus aprontou para nós. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Paulo também, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele alerta que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Em algumas traduções está egoístas, que nada mais é do que falta de amor. Amar a si mesmo é amar a si mesmo mais do que o próximo. Essa realidade está totalmente presente no mundo atual. Os homens estão cada vez mais egoístas e desprezando completamente a quem nós chamamos de próximo e a quem Jesus também chama de próximo. Infelizmente, essa realidade não tem afetado somente o mundo aí fora, mas essa realidade também tem afetado os cristãos a cada dia mais. Pouco a pouco, esse mesmo egoísmo, essa mesma vida solitária, esse mesmo ódio tem tomado espaço e se arraigado no coração de muitos cristãos. Nós aprendemos na mensagem passada, aqui dessa série de 1 João, que a prova de ser um cristão verdadeiro é obedecer os mandamentos, procurando andar como Jesus andou, imitando a Jesus. E agora João vai destacar uma das maiores marcas de Jesus, que é o seu amor. Aprenderemos nessa mensagem que uma das marcas do salvo, daquele que possui a vida eterna, daquele que anda na luz e que está na luz, é o amor para com o seu irmão. O título da mensagem nessa manhã é A Prática do Amor Fraternal. O que é, na verdade, amor fraternal? Alguns textos bíblicos aí vão ter sublinhado em negrito em vocês aí, na Bíblia de vocês, o Antigo e o Novo Mandamento, antes do verso 7. O amor fraternal. Obviamente que isso não faz parte do texto bíblico, mas é uma subdivisão. E realmente João aqui está tratando do amor fraternal. O que é o amor fraternal? O amor fraternal vem do grego filéu. O grego filéu diz respeito ao amor de nós termos uns para com os outros, com os nossos irmãos. É o amor exercido de irmãos. É um amor sanguíneo, um amor exercido no âmbito familiar, na qual eu amo uma pessoa como se ela fosse meu irmão, como fosse minha irmã, como se fizesse parte da mesma família. Nós aprenderemos hoje que a marca do salvo é ele ter esse amor e ele praticar esse amor. Primeiro ponto que nós precisamos entender sobre a prática do amor fraternal é que ele é um mandamento antigo. Vamos ler novamente o verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. João inicia aqui o capítulo 2, ele inicia essa estrofe, essa perícope, essa parte do texto, iniciando com as palavras amados. Amados, João aqui está se referindo a ovelhas que estão sobre a sua responsabilidade como amados. Revela o amor que ele tinha com cada uma das suas ovelhas, sendo uma atitude essa que ele aprendeu com Jesus, o amor para com as suas ovelhas. Essa é a atitude de todo e qualquer pastor, de todo qualquer homem que deseja exercer o cargo bíblico, o ofício do episcopado. Exercer com amor e tratar as suas ovelhas com amor. Mas, amados, aqui João também está dizendo que essas pessoas que ele está dirigindo a carta, nesse exato momento, essas palavras, dizem respeito a pessoas que são amadas. Amadas por quem? No grego dá a ideia de que elas são amadas por alguém. E aqui provavelmente diz respeito não somente ao amor de João tem para com elas, mas ao amor com que elas têm para com Deus. Deus as ama e por isso João chama elas de amados. E ele começa dizendo, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Por que João fala que esse mandamento que ele está escrevendo agora é antigo? Que diz respeito ao amor dos irmãos. Esse mandamento ele estava já na lei, na Torá. Levítico 19, 18 diz, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive lá em Levítico 19, 18, ele fala amar o próximo, diz respeito ao povo de Israel. Amar uns aos outros.
Mas, quando você vai no verso 33 e 34 do capítulo 19 de Levítico, você vai perceber também que eles dizem que se o estrangeiro peregrinasse na terra deles, eles deveriam amá-lo como a eles mesmos. Então, no contexto do Antigo Testamento, o amor para com o próximo não diz respeito somente ao povo de Israel, mas diz respeito também aos estrangeiros que passassem a peregrinar e a estar dentro das terras do povo de Israel. E ele diz aqui, o qual desde o princípio tivestes. Eles já tinham ouvido sobre isso desde o início, quando eles começaram a crer em Cristo. O amor, meus irmãos, é a base do Evangelho. O Evangelho não existe sem amor. Evangelho não, o sinônimo do Evangelho, a essência do Evangelho é amor. Então ele está falando, olha, eu estou escrevendo para vocês algo antigo. Por quê? Por que é algo antigo? Desde o princípio, desde quando Deus estabeleceu a lei, Ele já deu esse mandamento para o povo dele. E vocês, desde o princípio, também já tiveram esse mandamento. Por quê? Porque eles já foram evangelizados. Desde o início, eles entenderam que eles deveriam amar uns aos outros. Ele diz, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Como eu disse, Cristo também já tinha falado desse mandamento. Eles receberam o Evangelho e a essência do Evangelho é exatamente essa, o amor. Agora, eu falo amor, 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 amor. E às vezes você diz e fica cansado. Puxa, mas esse pastor agora só está falando de amor. Agora parece que mudou. Só se fala amor, amor, amor para lá, amor para cá, amor para todos os lados. Meus irmãos, durante muitos anos, eu vi pessoas jejuarem por santidade. Eu vi pessoas jejuarem por serem homens de Deus, serem mulheres de Deus. Eu vi pessoas jejuarem por conversões, eu vi pessoas jejuarem por objetivos financeiros até, objetivos profissionais. Mas eu te digo que eu não me recordo pelo menos, eu não me recordo de algum momento eu chegar para uma pessoa, a pessoa dizer para mim que estava num período de consagração, sem qualquer farisaísmo, e ela dizendo para mim assim, pastor, eu estou jejuando para amar mais. Eu estou jejuando para cumprir um dos maiores mandamentos de toda a Escritura. Que amar uns aos outros, como Ele me amou. Nós falamos amor, 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 mas as pessoas não entenderam que essa é a essência do Evangelho. Infelizmente, nós temos uma falsa ideia sobre amor, estamos muitas vezes pouco interessados em cumprir aquele que representa o resumo de todos os mandamentos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, do 9 ao 10. Ele diz, se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta palavra, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo destaca a importância do amor a esse nível. E nós, muitas vezes, não estamos preocupados com esse mandamento que é antigo, que é a base do Evangelho. Como eu te disse, quantas vezes nas suas orações, nas suas consagrações, você dobrou os joelhos e pediu, clamando de joelhos, chorando, Deus, me ensina a amar. Deus, me dá o amor que o Senhor fala na tua palavra, me ensina a amar o próximo como o Senhor amou. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você se viu preocupado de se desvencilhar do seu egoísmo, do egocentrismo, que preocupa consigo mesmo, ama a si mesmo e preocupa com seus propósitos, desejos e objetivos? Qual foi a última vez, me responde, sendo muito sincero, qual foi a última vez que você dobrou os joelhos e chorou, pedindo, Jesus, me ensina a amar como o Senhor amou? Na leitura bíblica que eu fiz para vocês, em João capítulo 13, Jesus diz, nisso vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, essa é a marca de vocês. Jesus diz aquilo num ambiente totalmente desfavorável, Judas acaba de trair. Ele fala que ele vai ser traído daqui a algum momento, vai ser levado para a crucificação, e ele fala para os discípulos, olha, você já conseguiu perceber o peso das palavras de Jesus? Ele está dizendo assim, ó, é dessa maneira que vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns aos outros. Segundo aspecto que nós aprendemos sobre o amor fraternal está no verso 8. Todavia, vos escrevo novo mandamento,
aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aparentemente, João aqui apresenta uma contradição. Ele fala anteriormente que ele não escreve um mandamento novo, senão um mandamento antigo. E agora ele fala, todavia vos escrevo um novo mandamento. No grego é essa a ideia mesmo. Não há um erro de tradução aqui. É uma aparente contradição, mas João agora estava dizendo que o antigo mandamento foi demonstrado de forma nova em Jesus, como mesmo Jesus escreveu em João 13:34, que eu li aqui na leitura bíblica. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora o significado do mandamento, o mandamento tem um significado mais profundo, porque o mandamento agora se tornou prática, se tornou vida. O mandamento agora pode ser visível, pode ser visto com os olhos, pode ser visto, a demonstração dele foi vista diante de todos eles. Jesus, quando ele exerce o amor de uma maneira que ele quebra inúmeros preconceitos e barreiras. Nós vemos na escola dominical aqui o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Além daquela passagem do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós temos também a parábola do bom samaritano. Se você não sabe, Jesus, quando ele fala ali, dando o exemplo do bom samaritano, como aquele que exerce a misericórdia para aquele que foi roubado e foi lançado na estrada, e ali passa um sacerdote, o alto escalão religioso, passa o levita, o auxiliar que serve no templo, o sacerdote, e por fim passa o moribundo, o samaritano. Você sabe quem eram os samaritanos? Foi bem dito aqui na escola bíblica dominical. Os samaritanos tinham uma contradição com os judeus. Os samaritanos, eles acreditavam no Messias, que ele viria e ele estabeleceria o seu templo no Monte Gerizim. O povo judeu, o povo de Jerusalém, eles entendiam que era no Monte Ebal que deveria ser a adoração. A questão dos samaritanos é tão grave que os judeus consideram que os samaritanos alteraram o Pentateuco. Deuteronômio 27:4 diz que ali Deus deve ser adorado, no Monte Ebal. Em Deuteronômio 27:4. Os samaritanos alteraram essa parte e ao invés de colocar Ebal, eles colocaram o Monte Gerizim. Então é que a discussão de Jesus com a mulher samaritana diz respeito a isso. Os samaritanos eram considerados malditos pelos judeus. E quando Jesus conta a parábola, ele fala que quem tinha exercido a misericórdia para com aquela pessoa que estava na estrada, lançada, que tinha sido acabado de ser roubado, era um samaritano. Jesus estava quebrando as barreiras do preconceito. Jesus estava quebrando as barreiras que existiam, que foram colocadas pela própria religião, pelo próprio farisaísmo, que colocava os samaritanos de lado. Jesus, ele ensina um amor. Antes foi dito pelos antigos que eles deveriam odiar os inimigos. Mas Jesus vem em Mateus 5:44, fala que nós devemos, ele fala assim, ouviste o que foi dito pelos antigos. Ele fala que vocês devem amar os seus inimigos. O amor de Jesus, ele transpassava barreiras, inclusive com inimigos, porque ele ensina aqui, durante o seu ministério, que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus foi acusado pelos fariseus por sentar com pecadores, por estar em festas para tentar evangelizar pessoas, por chamar publicanos, por chamar aquele que era cobrador de imposto para ser o discípulo como um amigo dos publicanos e amigo dos pecadores. E ele estava lá, exercendo o seu amor. A suma de tudo isso é que Jesus explicou o significado do seu mandamento de amar o próximo ao remover os obstáculos construídos pelos homens e a revelar a vontade e os propósitos divinos nesse mandamento. Quando ele diz aqui também, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, alude a andar como Cristo andou. Cristo andou em amor. A novidade está no amor demonstrado por ele e por seus discípulos que seguiram seu exemplo. Esse amor aqui, ele devia estar presente na comunidade dos cristãos, porque esse novo mandamento era verdadeiro neles.
João aqui estava escrevendo para alertá-los, para que eles jamais se esquecessem da sua verdadeira identidade, que é ser como Cristo e amar como Cristo. O cristão jamais pode se esquecer dessa sua grande e verdadeira identidade. Agora, depois que Cristo demonstra esse amor com a sua vida, com os seus atos, o amor demonstrado ao ponto de dar vida por aqueles que não se importam por Ele, um amor sacrificial. Agora é possível os cristãos também cumprirem esse mandamento. Por quê? Porque agora eles receberam uma nova vida em Cristo. Eles têm comunhão com Cristo e estão ligados em Cristo e são um com Cristo. E o resultado disso, do poder do Espírito habitando neles, é que eles produzem amor. Perceba isso. Se eu digo que estou em Cristo, se eu de fato estou em Cristo, se eu ando como Cristo, se eu estou ligado em Cristo, se eu sou um com Cristo, não tem como a minha vida não produzir outro resultado senão amor. Senão é uma dos sentimentos que Cristo mais demonstra em todo o seu ministério. Se a comunhão cristã, a comunidade cristã é caracterizada por tal amor, ela vai ser reconhecida como uma comunhão de seguidores de Jesus Cristo. Terá a marca inconfundível do seu amor. Toda e qualquer igreja cristã hoje deve ser reconhecida como uma comunidade, sim, de amor. Os imperadores na época do cristianismo, na época da igreja primitiva, os historiadores até que não eram cristãos, eles chamavam os cristãos que seguiam a Cristo naquela época de comunidade ágape. Ágape porque do grego ágape do grego amor. Ágape é amor em grego. Comunidade do amor. Comunidade que demonstra amor. Comunidade que exerce amor. É um absurdo uma pessoa pisar numa igreja visitando e pensar assim: eu não fui bem recepcionada, ninguém olhou para a minha cara. Sendo que dentro da igreja, a igreja deve expressar esse amor. Jesus estava com os esquecidos, estava com os desprezados. Pensa nesse discurso bem dessa mulher samaritana. Judeus não se davam com os samaritanos. Muito menos você veria um homem conversando com uma mulher daquela época. Jesus, para quebrar barreiras, para quebrar preconceitos, ele vai falar com aquela mulher com a intenção de salvá-la. Ele vai durante o dia iniciar um diálogo com ela, demonstrando amor com ela, quebrando a barreira dos samaritanos, quebrando a barreira do homem e mulher. E ele vai lá para exercer amor. Essa deve ser a marca de todo e qualquer cristão. O puritano Matthew Henry diz: é o Senhor Jesus que é o grande mestre do amor. É a sua escola, a sua própria igreja, que é a escola do amor. Seus discípulos são os discípulos do amor, e sua família precisa ser a família do amor. Você tem orado por muitas questões. Você tem buscado muitas questões. Mas eu te digo, uma das bases centrais do cristianismo é exercer amor. Analise a sua vida agora, como que ela tem sido. Tenta tornar essa mensagem prática, que eu não quero que essa mensagem seja filosófica. Pensa agora como você tem cumprido esse mandamento que Jesus tanto demonstrou por você. Ele não diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como você tem exercido, como você tem lutado, como você tem gastado seus recursos financeiros, como você tem adaptado a sua vida, como você tem organizado a sua estrutura familiar para exercer esse amor entre os irmãos. Como? Vindo ao culto no domingo só. Exerce a sua profissão, você é um bom profissional na sociedade, tem a boa moralidade, ok, muito bom, legal. Cadê o amor? Eu amo os profissionais, eu amo minha profissão, eu exerço bem minha profissão, não minto, não coisa, eu tento exercer tudo, ok. E o amor? E o amor dos irmãos? Cadê? Na sua rotina semanal, onde está o amor dos irmãos? Cadê o contato? Tem orado por eles? Tem se preocupado quando eles estão doentes? Como tem sido? Ou você senta na igreja e pensa que sentar na igreja, embora está certo o cristianismo. Cristianismo não é isso, meus irmãos. Jamais foi isso e jamais será isso. Cristianismo é vida, é prática. E ele diz aqui, porque as trevas se vão dissipando, ou seja, a falta de amor de uma vida de pecado. Quando o evangelho entra e vai entrando, as trevas vão se dissipando.
vai tirando as trevas que haviam neles, que é a falta de amor, que é presente numa vida de pecado. E ele fala, e a verdadeira luz já brilha. A verdadeira luz é o amor fraternal de uma vida na verdade e em santidade. Meus irmãos, apesar do crescimento das igrejas e da evidência da fé cristã aos domingos, durante a semana, como eu disse, no cotidiano do trabalho, ela é ausente e sem sentido. De alguma forma, a luz do evangelho ainda não penetrou na sociedade como um todo. Nas áreas da educação, dos negócios, no mercado de trabalho, na política, a luz da palavra de Deus ainda não dissipou as trevas. Nós estamos perdendo nesse sentido. A nossa marca deve ser essa. Quando Paulo fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, ele está falando exatamente isso. Exala esse amor. Exala esse amor ao próximo, que é o que mais falta na sociedade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Agora detalhe, o amor dos verdadeiros cristãos, ele vai crescer. Dentro deles é o Espírito Santo pulsando. Eles estão ligados na videira que é Cristo. Então a cada dia mais eles vão exercer esse amor. Eles se incomodam de serem frios, de serem solitários, de serem egoístas, porque a marca do mestre deles é o amor. E eles desejam de todo o coração e buscam de todo o coração também exercer esse amor. Verso 9, e terceiro aspecto aqui. Sem amor fraternal, você estará nas trevas. Preste atenção como João é enfático aqui. Verso 9 ele diz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. João é enfático e pontual. Mais uma vez, João aqui está se referindo aos falsos cristãos enganados. Se você lembrar nessa epístola, ele faz muitas vezes referências a esses falsos cristãos enganados. Quem são esses falsos cristãos enganados? Ele diz isso. É aqueles que pensam ser salvos, mas os atos não são coerentes com as suas palavras. Muitas vezes esses cristãos enganados, eles têm afirmações que não têm valor, pois as suas condutas contradizem a sua profissão de luz, a sua profissão de fé, e se traduz numa vida de trevas, na falta de amor, que experimenta o poder destruidor do ódio nos seus relacionamentos pessoais. Ele faz esse paralelo várias vezes. Aquele que diz que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, no capítulo 1, verso 6. Aquele que diz que não tem pecado nenhum, no capítulo 1, verso 8. Aquele que diz que não tem cometido pecado, no capítulo 1, verso 10. Aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, no capítulo 2, no verso 4. E agora ele diz, aquele que diz que ama, mas odeia. Em tudo, João aqui está reafirmando mais uma vez que o cristianismo, meus irmãos, não é afirmar. Cristianismo não é palavras. Cristianismo não é assunção intelectual. Cristianismo não é eu afirmar algo, é viver. É uma vida vivida, praticada, não perfeita, mas insistente de tentar andar como Cristo. E quem é aqui o irmão? A quem João está se referindo quando ele fala que aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão? Quem é esse irmão aqui? Esse irmão aqui, meus irmãos, se refere aos outros cristãos que pertencem à comunidade da fé. A Bíblia diz que quando o Espírito transforma os nossos corações, nós somos batizados, nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos um em Cristo, então nós somos irmãos da nossa família, cujo nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, como diz Hebreus, cujo nosso pai é o Deus Pai. Nós somos membros de uma família. Então quando ele diz aqui os irmãos, é que esse amor deve ser demonstrado entre nós. Meus irmãos, é para isso uma das razões principais pelo quais existe igreja, Assembleia dos Santos, é exatamente essa. Nós não somos a maçonaria, nós não somos um clube social, nós somos igreja, família, integrada, unida, que ama um ao outro, que quer estar uns com os outros. Não existe isso, eu quero só estar no domingo. Eu quero estar com meus irmãos, eu preciso chamar pessoas para estar na minha casa, eu preciso me envolver com a comunidade, eu preciso descobrir as necessidades dos irmãos. O que é odiar o seu irmão? Odiar o irmão aqui
é uma atitude contínua de obra. O verbo aqui está no presente. Então, é uma pessoa que constantemente está com essa questão presente no seu coração. Odiar, meus irmãos, nada mais é do que falta de amor. Vamos ser práticos agora. O que é falta de amor? Falta de amor, meus irmãos, sendo muito direto, falta de amor é desinteresse. Se você vê uma mãe que acabou de ter um filho, ela acabou de ter um filho e ela começa, o filho nasceu e ela o rejeita, despreza. Ele que ela carregou na barriga durante 9 meses, de repente ela o recebe e ela se desvencilha dele. Ela se vê cada vez mais distante dele, ela não quer mais ter contato com ele, ela não quer mais exercer amor com ele, ela não gosta da amamentação para ele, pelo contrário, ela não gosta de estar perto dele. Se você vê uma imagem dessa, uma história como essa, o que você conclui na sua mente? Essa mãe não tem amor. Quando você vê pais que negligenciam seus filhos, deixam eles na frente da televisão o dia inteiro, e terceirizam a educação, não passam tempo com eles, tem tempo para todas as coisas, tem tempo para viagens, para negócios, para todas as coisas, mas não tem tempo para estar em família, para gastar tempo com seus filhos, para exercer amor com seus filhos. Quando eu conto uma história como essa, o que você fala na primeira ocasião? Qual que é a sua conclusão? Esse pai não ama os seus filhos, esses pais não amam os seus filhos. Quando eu falo de uma pessoa da igreja, que vem na igreja só de domingo, que não tem contato com os irmãos, que se assenta aqui só para ouvir a palavra no domingo, não tem contato com os outros, não conversa com os outros, não tem relacionamentos dentro da igreja, o que você vai falar dessa pessoa quando concluir? Da mesma maneira como a mãe, da mesma maneira como esses pais, você vai falar, essa pessoa não ama os seus irmãos. Ela não tem contato com eles. Ela não exerce compaixão, não exerce amor, não tem abraço, não tem carinho, não tem misericórdia. Falta de amor, meus irmãos, é falta de compaixão. Falta de amor é evitar o contato. Falta de amor, meus irmãos, é fofocar ao invés de orar pelo irmão que está em pecado. Falta de amor, meus irmãos, é preconceito. Preconceito quando eu não gosto de determinadas pessoas por causa da vestimenta, por causa do jeito que anda, por causa do jeito que fala, por causa da roupa que usa, por causa da maneira que senta, por causa do estado físico que tem, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, se é negro ou branco, se é amarelo, se é qualquer outra raça. Falta de amor é preconceito. Falta de amor, meus irmãos, é julgar ao invés de conversar e, se for o caso, admoestar o irmão de eventual pecado. O grande acusador na Bíblia é o diabo, em João 8,44 e Apocalipse 12,10. Falta de amor é afastar-se ao invés de conduzir a pessoa a Cristo, caso ela esteja se afastando de Cristo. Falta de amor é condenar ao invés de perdoar. Falta de amor é taxar a pessoa de carnal ao invés de conhecê-la melhor e auxiliá-la na caminhada cristã. Falta de amor é ausência de misericórdia nos relacionamentos. Martin Lloyd Jones escreve o seguinte: há pessoas que, como jovem rico, preste atenção, há pessoas que, como jovem rico, podem dizer, a tudo isso tenho obedecido. Elas não são culpadas dos pecados graves que já viram em outros. E ainda assim, ao criticarem, seu espírito é uma demonstração de que não amam seu irmão. Dureza, o espírito da crítica, tudo isso é uma negação do espírito do amor. Isso aqui está muito presente nas igrejas atuais. Muito. Tudo isso que eu falei aqui. Que às vezes você está pensando amor de outra forma, mas tudo isso aqui é falta de amor. Tudo isso aqui não só é falta de amor, como tudo isso aqui, sabe o que é? Odiar. Odiar o seu irmão é traduzido nessas atitudes que eu acabei de falar. E agora olha como João coloca isso. Essa pessoa que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora, está nas trevas. João está dizendo o seguinte: essa pessoa sempre esteve nas trevas. E até agora, mesmo tendo ouvido o evangelho, ela permanece nas trevas, mesmo que ela afirme e pense estar na luz. Quem odeia um irmão cristão, desobedece aos mandamentos de Deus, está longe da verdade e vive em trevas espirituais. Mas João aqui tem uma esperança, porque ele fala até agora. Então João, ele tem esperança, ele pensa que essa pessoa que pensa ser um cristão, ao ouvir essas palavras, ela saia das trevas.
ela se conscientize e ela caminha de fato para a luz. Essa pessoa, ela teve mudanças aparentes quando ela se juntou à congregação. Porém, essa atitude de ódio, de odiar os irmãos, todas essas atitudes que eu demonstrei, revelam que essa pessoa ainda tem aspectos nas trevas ou está completamente nas trevas. Quarto aspecto do amor fraternal, verso 10. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama a seu irmão. O tempo aqui também está no presente no grego. Então isso significa que indica uma realidade contínua desse amor. Da mesma maneira como João coloca aquele que odeia o seu irmão no presente aqui, mostrando que é uma pessoa que constantemente está com esses problemas no seu coração, agora João coloca uma outra realidade. Aquele que ama, ele está exercendo continuamente esse amor. Não é um ato, não é uma palavra, como eu disse, é uma vida. O que é amar o irmão? João deixa muito claro, amor não são as palavras, são atos. Amor é andar como Cristo andou. É exercer o mesmo amor que Cristo exerceu. O que é amor? O que é amar o irmão? Amor é o contrário de tudo aquilo que eu disse. Amor, meus irmãos, é interesse. Amor é compaixão. Amor é desejo de estar junto, de estar próximo, de ter contato. Amor é orar pelo irmão se ficar sabendo de algum pecado que ele tenha cometido. Amor é confiar nas outras pessoas. Amor é admoestar o irmão amorosamente, com brandura, caso você veja o pecando. Não levar isso para o pastor. Qualquer problema, chega, pastor, eu vi o irmão. Peraí, como assim você viu o irmão? Mateus capítulo 18 diz que você tem o dever, se você vê alguém em pecado, você tem o dever, não é dever do pastor. Você, na sua vida cristã, que ama teu irmão, você tem o dever de chegar nele, de acordo com Mateus 18, e falar para ele, olha, com muito amor e brandura, irmão, você está num caminho de pecado. E a Bíblia diz que se esse irmão te ouvir, você ganhou um irmão. Isso é amor. É dizer a verdade com transparência. É dizer a verdade com brandura, mas é dizer a verdade face a face. Não é falar pelos cantos, não é falar aos ouvidos, não é transmitir ao pastor. Você viu? Você olhou? Enxergou? Você ama aquele irmão? Primeiro, ora por ele. Depois, vai falar pessoalmente com ele. Não é o pastor que tem o dever de confrontar as pessoas que estão em pecado. Os irmãos dentro da comunidade que amam uns aos outros e querem resgatar uns aos outros para que eles continuem no caminho da salvação. Não é olhar para acusar e já mandá-lo para o inferno e falar, eu não sento mais com essa pessoa, eu quero me afastar dessa pessoa, que ela exerce pecado. Não! Jesus fazia totalmente o contrário. Eu faço questão de voltar. Olha lá, Jesus, aqui ó, escrevendo na terra, lembra? Na areia. Os fariseus pegam uma mulher, acabou de ser apanhada no adultério. O que a lei manda? Apedreja, mata essa mulher. Vêm eles todos alvoroçados, os mais espirituais, os mais religiosos, os mais santos da época, chegam em Jesus. Jesus, o que você tem que fazer com essa mulher, Jesus? Ela tem que ser morta com pedras, ela tem que ser apedrejada, Jesus. Jesus continua escrevendo na areia. Deve ter pensado assim, vocês não têm ideia do que é cristianismo. Vocês não têm noção nenhuma do que é amar. E vira para eles e fala assim, quem não tem pecado, pega a pedra e atira a primeira pedra. Um a um. Eles vão lançando as pedras no chão. Jesus falou para ele, vai, eu não te condeno, eu também não te condeno, vai, e não peques mais. Os cristãos hoje estão prontos para estender o dedo, falar, você vai para o inferno, ao ponto de chegar a falar, eu te perdoo. Você precisa que eu ore por você? Vamos caminhar juntos nessa jornada cristã para chegar no céu. Isso aqui é amor, meus irmãos. Amor é isso. Amor é ter contato, é orar pelo irmão, se ficar sabendo, como eu disse, confiar, é admoestar, é conduzi-lo a Cristo caso ele esteja se afastando, é o perdoar ao invés de condenar, é exercer misericórdia nos relacionamentos. Não posso deixar de citar aqui 1 Coríntios 13, do 1 ao 7.
Coloque essas palavras na sua mente, ore por elas. Olha o apóstolo Paulo falando: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, hoje, pregar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, lembra disso aqui, ó. Você tem que orar por isso aqui, ó. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqueles que são e exercem o amor de Cristo são pacientes, porque eles pecam todos os dias, mas Deus os perdoa. Eles já foram perdidos e hoje eles entendem que foram salvos pela misericórdia de Deus. E isso os faz exercer paciência e misericórdia nos seus relacionamentos. Seu conhecimento do amor de Deus em Cristo faz com que ele amem outras pessoas da mesma forma como eles são amados por Deus. É que ele diz aqui: aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que ama seu irmão mantém uma relação constante, habitual, permanente com a luz. João faz afirmações aqui em termos absolutos. Para João, só há luz e trevas, só há amor e ódio. Onde não há amor, o ódio reina em meio à escuridão. Onde, porém, prevalece o amor, ali há luz. Não tem como ser metade amor, metade ódio. Não tem como ser metade luz, metade trevas. Para João não existe. Ou você está na luz ou você está na treva. Ou você ama ou você odeia. O evangelho é radical. Nesse ponto o evangelho é radical. É se ensina não. Ou é 8 ou é 80 no evangelho. E nele não há nenhum tropeço. O que isso significa? Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Primeiro ele está na luz, ele anda com Cristo, ele tem comunhão com Cristo. E depois, nele não há nenhum tropeço. Nessa pessoa que ama o irmão, não há nada nela que faça outra pessoa tropeçar. Não há algo nesse irmão que levaria outra pessoa a pecar. O que existe nessa pessoa é a luz, a qual não conduz os outros ao pecado. Tudo que ela entra em contato com ela, aquela que não tem amor, tudo que ela entra em contato, todas as pessoas que ela entra em contato, elas fazem as pessoas tropeçar. Por ela ser uma pessoa muitas vezes sem amor, ela vai fazer com que outras pessoas tropecem também. Essas pessoas que não têm amor sempre estão encontrando problemas e dificuldades. Sempre veem insultos onde não existem. Há sempre algo as perturbando. Elas sempre estão incomodadas. Sempre são irritáveis e sensíveis. E constantemente colocam outras pessoas em apuros. Aquela que exerce amor é o contrário. Os relacionamentos são construídos com amor. Ela conduz essas pessoas para a luz. Ela não leva essas pessoas ao tropeço, ela não leva as pessoas ao ódio, ela não leva as pessoas ao orgulho, ela não leva as pessoas à vaidade, ela leva as pessoas para a luz, através do amor que ela exerce. Quinto e último tópico, verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, quinto e último aspecto aqui da mensagem, as consequências de não praticar o amor fraternal. Agora João vai explicar as consequências de odiar o seu irmão a quem Cristo ordenou para que você amasse. Primeiro aspecto que João coloca é que essa pessoa está nas trevas. Ela pertence à ordem e à esfera do reino das trevas. Tito capítulo 3, verso 3 diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse aqui é o estado do mundo fora de Cristo. Quando a pessoa não exerce o amor, não pratica esse amor, ela está exatamente dessa maneira. Segundo aspecto, João coloca,
ela anda nas trevas. Ela não somente está nas trevas, como ela anda também nas trevas. O que é andar nas trevas? Ela pratica o estilo de vida das trevas. A ausência de luz, sem Cristo, sem o brilho do Evangelho. Agora ela anda nas trevas, sabe por quê? Porque ela não é dona de si mesma, nem está no controle de si mesma. Ela é governada pelo seu ambiente e pelas circunstâncias à sua volta. Se tudo vai bem, ela está feliz. Se ela encontra uma pessoa que ela gosta, ela está feliz. Mas se ela encontra uma outra, ela é tomada pela raiva, ela é provocada. O ódio toma conta dela. Então ela anda nas trevas, essa pessoa. Ela é controlada pelos aspectos das trevas. Por isso o estilo de vida está vinculado às trevas. E por fim, último, João diz, ela está perdida. As consequências de não praticar o amor fraternal, está nas trevas, anda nas trevas e último, ela está perdida. O texto bíblico, João fala, e ela não sabe para onde vai. O que isso significa? Ela não tem consciência de que ela está indo para a escuridão completa. Ela é vítima das trevas com uma vida incerta e instável. E João também diz, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O estar nas trevas e o andar nas trevas provocou cegueira. Essa expressão aqui, ela dá a entender que essa pessoa não entende e ela se tornou incapaz de compreender. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O estar perdido retrata uma pessoa vagando na escuridão por tanto tempo que a escuridão faz com que a visão dessa pessoa se atrofie. Ela não percebe mais como o ódio tomou conta dela. Ela não percebe mais que a causa de tropeço dela não é por conta das pessoas à volta dela, mas por causa do seu interior, que foi tomado e está cheio de ódio. Nisso, qualquer irmão que odeia o seu irmão é responsável pela sua própria ruína. Quando uma pessoa está em trevas espirituais, a vida dela torna-se sem sentido e seus objetivos não têm qualquer propósito. O pior de tudo, essa pessoa é cega, inclusive quanto ao seu destino eterno. Eu encerro, meus irmãos, com as palavras de Jesus proferidas por Jesus. Mais uma vez em João 13, do 33 ao 35. Filhos, ainda por um pouco estou convosco. Para onde vou? Vós não podeis ir. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, como nós demonstramos aqui, pelo menos tentamos demonstrar nessa manhã, você precisa entender que amar e odiar não é simplesmente chegar e dar um soco na cara do irmão. Odiar e amar envolve muito mais do que isso. Odiar envolve muito a atitude no seu dia a dia, em tudo aquilo que eu dei exemplo. Lembra disso. Jesus quer que nós sejamos conhecidos como seus discípulos que amam. Se você quiser exercer algum dia qualquer tipo de ministério na igreja, saiba que a base para exercer o ministério, por muitas dores que o ministério vai causar em você, é o amor. Se você não tiver amor para com o rebanho de Cristo, as ovelhas de Cristo, nem se aventure, nem se candidate. Agora, meus irmãos, se nós nos aventuramos e dizemos que somos cristãos, nós devemos amar como Cristo amou. E nisso, que você medite hoje o dia inteiro. Você vai ter agora um dia pela frente aí. Vamos encerrar o sermão, você vai almoçar. Mas eu gostaria que a palavra não parasse aqui. Eu gostaria que você pegasse esse texto e lesse, relesse, orasse por ele. E pedisse para que esse texto se tornasse uma realidade na sua vida. Para que você de fato exercesse esse amor como Cristo ordenou. Para nós sermos conhecidos um dia como a igreja de Atos. E exercia esse amor na sua abundância. Exercia essa compaixão, essa simplicidade, esse carinho, esse afeto uns com os outros. Que Deus nos ensine isso. A graça e a misericórdia dele. O louvor pode subir. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça nesse momento.